Cris, tá na hora que a gente combinou, tem que soltar, tá todo mundo esperando. Você já tá pronta? Caraca, Cris, agora? Eu nem acabei de me arrumar, como assim agora? Não tem como esperar mais, já tá tudo ok aqui. Eu vou soltar, hein? Agora. Foi! Oi, gente, somos a Cris. E o Cris. Isso aí, mesmo nome e as mesmas loucuras. Mas por que cada um tá num canto? Tempos de pandemia, my friends. Isolamento social é o que tem pra hoje. A gente vai conversar aqui sobre tudo que for relevante pra gente como a gente. Ou seja, gente que pensa demais. Sabe, Cris, acho que esse é o problema. A gente pensa muito, a gente é muito cri-cri. Ué, Cris, mas esse é um caminho sem volta. Então, como a gente é assim, só nos resta tentar encontrar uma solução para as nossas crises e ver se tem mais gente assim por aí, né? É verdade. Mas a gente vai falar de tudo. Séries, livros, relacionamentos, sobre a vida, um pouquinho de cada coisa. O que a gente quer é conversar sobre tudo, discutir coisas da vida e ver se tem gente doida por aí também para nos acompanhar, né? Então, a gente vive entre crises. E como todo youtuber fala, e vocês já estão cansados de ouvir, Cris, mas a gente tem que dizer porque agora a gente é youtuber. é verdade. Bem, então, se inscreva no canal e curta esse vídeo pra gente se empolgar e continuar com a coragem e com a cara de pau pra gravar esses vídeos, beleza? E hoje a Cris vai conversar um pouco sobre como as mulheres se veem, como é que funciona essa cobrança que a sociedade faz, e ela vai propor um exercício. E aí, Cris, vamos pensar? Eu quero falar hoje com você, mulher. Como eu, tem milhões de neuroses e pensa demais sobre o próprio corpo, sobre a imagem, sobre si mesma e divide milhões de pensamentos ao mesmo tempo. A minha inspiração para trazer para vocês foi o post de uma pessoa, a Camila Monteiro, que é uma menina incrível e ela perdeu mais de 80 quilos durante um processo de reeducação alimentar. Nesse processo, né, de diminuição do seu peso, ela ficou com bastante pele, né? Porque quando a gente emagrece, a gente perde bastante peso e a pele fica. Então, o corpo dela, né, pelo menos nesse momento de transição, não é o corpo considerado esteticamente padrão, né, perfeito, pelas revistas, pela mídia, pela imprensa e pela maioria do consenso, né? Ela fez um post muito interessante no Instagram, convidando as mulheres a pensar se elas se vissem exatamente da forma como elas são, nas capas de revistas super famosas que a gente tem por aí, o quanto que elas se sentiriam diferentes. E aí, o post dela foi super comentado e ele me fez refletir muito, né? Porque ela colocou fotos dela mesma em várias posições diferentes, quando ela tava mais gordinha, agora quando ela já tá mais magra, com excesso de pele, com estria, com celulite, da forma exatamente como ela é, e ela se assume muito bem desse jeito. E ela fez esse questionamento: se você, mulher, né, se visse daquele jeito, em capas de revistas, como você se sentiria? Será que você se sentiria melhor com seu corpo se você visse mais de você espalhadas por aí, em capas de jornal, em capas de revistas, em posts no Instagram, por exemplo? E aí, esse questionamento dela mexeu muito comigo. Depois da maternidade, quem já é mãe sabe exatamente do que eu tô falando, o nosso corpo muda muito. A gente mal reconhece o próprio corpo, né? A gente cria formas que a gente não tinha antes e tudo isso mexe muito com o psicológico. E uma das coisas que me fez analisar a mim mesma foi esse post. Então, eu queria dividir esse pensamento com vocês. Até que ponto você acredita no que a sociedade diz, no que a sociedade impõe, esse padrão estético de beleza que nos é imposto todos os dias,
quando a gente liga uma novela para assistir, quando a gente pega um seriado para assistir, quando a gente folheia uma revista no médico, quando a gente vê nos outdoors, por exemplo, esse padrão feminino, né, do corpo extremamente desenhado, extremamente magro, com um peito muito grande, bunda muito grande, cintura fina, barriga chapada, sem um pingo de celulite, sem um pingo de estria. E aí eu pergunto, né, quantas você conhece que são exatamente assim? Quantas mulheres estão ao seu redor que são nesse formato? Quantas têm esse formato de corpo? Eu acredito que raríssimas, né? Até existem, até tem, sem dúvida alguma, mas são muito raras. Na verdade, a normalidade, que é esse nosso corpo, que é essa nossa estética de ser mais gordinha, de ser mais cheinha, de ter mais estria, de ter um peito maior, um peito menor, de ter um corpo completamente diferente, ou um corpo que foi modificado pela maternidade, por exemplo, esse nosso padrão, esse nosso normal, que não é visto, que não é mostrado, que não é colocado à mostra, né? É como se quem a gente é de verdade fosse escondido, fosse não digno de ser mostrado, né? E aí a reflexão que eu faço pra gente, e pra gente mesmo, tá? Porque eu me incluo, o quanto que a gente se importa mesmo com o que o outro fala. A Camila, por exemplo, depois desse post, enfim, com vários posts, porque ela é bem ativista, né? Ela é bem radical e, assim, é incrível a forma como ela se posiciona. Ela foi muito atacada, muito atacada. As pessoas disseram coisas horríveis, do tipo, você é muito feia, você deveria ter vergonha disso, como você se atreve a se mostrar dessa forma. São comentários extremamente agressivos. A troco de quê? A troco de nada, né? São comentários feitos só pra magoar, só pra trazer um sentimento ruim pro outro, só pra denegrir, né? E aí tem gente que pode falar, mas é minha opinião. Não. Será que você pode dizer a sua opinião a partir do momento que ela foi feita só pra denegrir o outro, só pra machucar o outro? Isso é opinião? Será que a gente pode chamar isso de opinião? Fica aí o questionamento. Bem, então, a minha reflexão é, como que você se vê? Como que você, mulher, se vê? A cada vez que você vai tirar uma foto no Instagram ou gravar um vídeo qualquer, você sempre procura um filtro para ficar mais bonita, para sua pele ficar melhor, para parecer mais maquiada? Será que você busca um aplicativo para afinar um pouquinho mais o nariz, para reduzir um pouquinho mais as formas, justamente porque você já está tão acostumada a ver no Instagram, por exemplo, só mulheres perfeitas e lindas no seu feed? Até que ponto a gente se submete a essa indústria? Até que ponto a gente aceita que digam pra gente como a gente deve ser, como a gente deve se comportar, de que forma a gente deve se ver? Então, a minha questão é essa, a minha dúvida aqui é essa. Isso é uma coisa que é pouco, é pequeno? São poucas as mulheres que pensam nisso? Ou você que tá aí do outro lado, me ouvindo e pensando? E aí, vamos pensar. Se você se visse na capa de uma revista, se você visse uma mulher exatamente com o corpo como o seu, de biquíni, na capa de uma revista de viagem, a mais famosa do Brasil, como você se sentiria? Será que da próxima vez que você fosse à praia, você se sentiria diferente? Será que você teria um pouquinho mais de coragem de usar uma roupa curta, talvez? Será que você teria um pouquinho mais de vontade de tirar uma foto na frente do espelho? Se a sua imagem fosse vista, por exemplo, como a protagonista de uma novela das 8, sem ser uma protagonista esculturalmente perfeita falando? Então, esse é o questionamento. Então, cri-cris, fica aí a dúvida. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, tá? Eu queria saber, Cris, você é louca, isso não existe, eu tô super bem como eu tô e eu não me importo com as milhões de modelos que aparecem por aí. Ou não, Cris, realmente, parando pra pensar, você tem razão, cara, vamos falar sobre isso. E principal, o que a gente pode fazer sobre isso? Porque identificar o problema é o primeiro passo, é quando a gente consegue agir. Mas depois de identificar o problema, e aí? O que a gente pode fazer a respeito? Qual é o nosso papel? O que a gente, como mulher ativa, independente e potente nessa sociedade, que tipo de atitude a gente pode ter para fazer diferente, para criar uma nova geração diferente? Qual é o nosso papel? Cris, bora pensar? Então é isso, gente. Esse é o questionamento de hoje. Quero ouvir um pouquinho de vocês. Comentem aqui embaixo e dividam um pouquinho suas experiências com a gente, tá bom? Um beijo e até logo. Acho que ficou bom.